Tem também a expectativa em relação ao julgamento do Cássio, como gosta de falar o Mairovich, o Cássio com K, né? Ele sempre fala isso, o Cássio com K. O julgamento dele, a Thaís também está acompanhando, e ele está numa situação complicada, né, Thaís? Porque se ele vota a favor ou se ele vota contra, ele vai ser atacado de qualquer maneira, não é? Pois é, Fabiola, esse é o segundo ponto que eu queria contar, que foi discutido de forma muito explícita nessa reunião na sede do PL, que reuniu essas pessoas que eu falei: Braga Neto, Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Altineu Cortez e advogados. Isso aí foi discutido de forma muito clara, e o que eles decidiram? Decidiram que fariam chegar aos ouvidos do ministro Cássio Nunes Marques a seguinte pergunta: qual espada que ele vai preferir ter sobre a cabeça? Porque, na verdade, ele teria duas, nas palavras de um dos presentes. Ele teria a espada da esquerda sobre a cabeça dele. O que é essa espada da esquerda? Se ele votar a favor da absolvição do Bolsonaro, como querem os integrantes do PL, evidentemente, ele vai ter sobre a cabeça dele as críticas da esquerda, de modo geral, do PT, do governo, e, segundo eles, da imprensa, que eles consideram que está desfavorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa seria a espada da esquerda. Se, no entanto, ele votar em favor da absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, como querem os integrantes do PL, ele vai, se ele votar contra a absolvição do Jair Bolsonaro, ele vai ter sobre a cabeça dele a espada do bolsonarismo. E daí, nas duras palavras de um integrante do PL, ele vai ficar impedido de andar nas ruas, vai ficar impedido de frequentar restaurantes com a família dele, vai ter dificuldade de pegar avião, né, sem ser incomodado, e vai ter uma avalanche de críticas e de ataques nas redes sociais. Então, Fabíola, essa é uma cobrança bastante explícita, é uma pressão bastante explícita que a cúpula do PL e o bolsonarismo está fazendo já junto ao ministro Cássio Marques, que foi, como a gente sabe, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e há algum tempo tem se mantido em silêncio. Ele não tem atendido telefonemas dos bolsonaristas, ele não tem atendido apelos ou recados que têm chegado para ele, no sentido de querer sondá-lo a respeito da sua posição nesse julgamento, o que faz com que muitos bolsonaristas pensem que ele pode votar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro teve um 7-0, né, Fabio? Um 7-0 para ele nesse julgamento é muito ruim. Esse julgamento já é muito ruim para ele, mas um 7-0 é ainda pior, porque torna ainda mais distante a possibilidade de haver algum meio de reverter essa sentença que é iminente hoje, Fabio, a de inelegibilidade. E ainda dentro das suas apurações, Thaís, tem o estado também de ânimo aí de Bolsonaro, né? Ele quis mostrar que está tranquilo ao ir ao Senado hoje, fez essa piadinha relacionada ao ministro Benedito, mas não é bem o que se fala nos bastidores, né? Há um temor de que ele possa entrar em uma depressão, como aconteceu, inclusive, depois de ele perder as eleições. O que você tem de informações a respeito do humor de Bolsonaro e como é que ele está intimamente, né? De fato, Fabiola, o humor dele não está grande coisa e ele também não tem motivo nenhum para estar de outro jeito, né? A vida dele está muito ruim e ele tem uma sucessão de ações aí, não só ele, como filhos dele, nos vários tribunais. Então, ele tem muita razão de estar bastante preocupado e, segundo algumas pessoas próximas, tendendo à depressão. Vamos lembrar que em janeiro ele teve um sério momento depressivo, clinicamente deprimido, ele ficou, e agora os aliados dele percebem que ele está abatido e tentam fazer com que ele não caia em depressão como ele caiu em janeiro, né? Por exemplo, o ex-secretário da SECOM, do governo dele, o Fábio Weingarten, que hoje o assessora, ele disse a interlocutores que tem feito de tudo para que o ex-presidente não caia nesse humor depressivo e citou, inclusive, para esses interlocutores o que ele tem feito, levou o ex-presidente para a casa dele em Maresias e fez tudo o que ele gostava, segundo diz Fábio Weingarten, e o que Bolsonaro gosta, segundo
O ex-secretário dele gosta de churrasco, gosta de feijoada, gosta de comer hambúrguer, gosta de passear de jet ski. Tudo isso ele fez lá em Maresias, então são momentos aí em que as pessoas tentam animá-lo e trazer ele para um humor menos sombrio, né? Agora, ele tem tido esses momentos de abatimento e, como eu já disse, os motivos são fatos, né? Incluindo o estado de saúde dele, embora ele tenha feito alguns exames aqui recentemente em São Paulo, e os exames, segundo os aliados, deram resultados normais, ele tem problemas ainda, desconfortos decorrentes daquele atentado, né? Desconfortos abdominais que o acompanham desde o atentado. Então, ele tem problemas de saúde, ele tem problemas na justiça, ele está perto de se tornar inelegível, então, realmente, dá para entender por que ele não está muito feliz da vida, né, Fabio? Até o esquema da casa dele, que ele tá incomodado, né, Thaís? Tem um bastidor aí que eu achei Sim. interessante. Ele mora numa casa em Brasília, até o Kennedy pode falar pra gente, o bairro que ele mora é um condomínio luxuoso aí, não é, o Kennedy? A região que o Bolsonaro mora? Ele mora na região do Lago Sul, no condomínio do Lago Sul, Sim, né? Há condomínios ali de classe média alta, né? Sim, é uma região de de alto padrão em alta, Brasília. tá. E parece que ele tá É, reclamando, parece que tem um cachorro que late muito alto, é isso, ô Thaís? na verdade, chama-se Solar de Brasília, esse condomínio que ele mora, e daí, segundo relatos de aliados, ele reclama que tem um cachorro que late muito, e que tem também pouca privacidade lá, ele não tem uma sala onde possa receber pessoas, né? Tem algumas reclamações aí sobre essa casa, que foi uma casa que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro escolheu quando ele estava lá em Miami, né, quando ele estava nos Estados Unidos, naquela espécie de exílio que ele montou para ele quando da derrota. Então, esse também é um problema adicional, um problema prático aí, está se sentindo mal na casa em que ele mora e com pretensões de mudar. Mas ele também tem outro problema, né, Fabiola? As contas dele foram bloqueadas, então, realmente é uma sucessão bloqueados pela justiça por causa daquela multa que ele recebeu por ter chegado em São Paulo durante a pandemia e ter se recusado a usar máscara, quando havia uma lei do Estado que obrigava o uso de máscaras. Então, agora ele está sendo penalizado por isso e teve as contas bloqueadas, e isso é mais um problema na infernal vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E até